passada. Na aula passada a gente estava falando sobre proteínas, né? E como a gente estava falando de proteína, eu quero que vocês comecem a falar, né, o que a gente já tinha comentado na outra aula. Então, a gente vai começar assim hoje. Josi, lá do primeiro A, fala para mim o que são proteínas. Cadê a Josi? Josi Alves, lá do primeiro A. Cadê você, minha linda? Minha linda proteína, Josi. Cadê ela? Oi, professora. Oi, tô joia? Tudo. Josi, fala para mim o que você entendeu, que na outra aula a gente falou de proteína. O que você entende que é proteína? O que é isso? Onde tem? O que você lembra? Quando fala proteína, o que vem na sua cabeça? E aí? E aí? O que vem na sua cabeça quando fala proteína? São comidas saudáveis que quando nós digerimos, vai proteína para o sangue. Tá, mas aí, por exemplo, então, qual comida, né? Você falou comida saudável, beleza, certo? Mas qual comida que está rica em proteína? Qual alimento, né, que eu vou ingerir que está rico em proteína? Peraí. Hum? Deixa eu pensar aqui. Como? Deixa eu pensar aqui. Tá, parece que tá ruim, né? O som. Se você quiser escrever no chat, então pode ser também. Hã? Frango. Não entendi. Eu Não? acho que tem Pode falar. proteína. Ó, alguém sabe me falar assim, alimentos ricos em proteína? Ô, professora, o Frango, peixe. né? Ovo, né? A carne, professora? Não foi, né? O Eduardo a Eduardo falou ovo, carne, não é isso? Alguém Não, mais sabe? Eu não, foi outra pessoa. Mas eu vou falar um aqui. Peixe. Peixe é cheio de proteína. Isso, né? Quem tinha falado antes do ovo e da carne? Eu falei da carne. Eu falei do... Aham. Então, ó, ovo, carne, leite, derivados de leite, né? Soja, feijão, ervilha, né? Grão de bico, castanhas. São alimentos que têm uma quantidade grande de proteína, né? Bom, e proteína, ela serve para quê? Qual que é a função da proteína para o nosso corpo? Maiara, fala para nós. Não, Maiara não, falei errado, desculpa. Mariana Vitória, lá do primeiro C. Fala para mim qual que é a função da proteína para o nosso corpo? Só eu acho que a proteína também tem uma função energética, né? De nos dar energia. Eu acho que é isso. Mariana, vamos só pegar o seguinte. De uma certa forma, você não está errada, né? Mas assim, ó, quando perguntar para nós, assim, no final das contas, errada você não tá. Mas se fosse uma prova, você não ia acertar a questão. Porque seria assim, ó. Quando falar dos alimentos, então o energético que fornece energia é carboidrato, depois lipídio, né? E lipídio até é mais energia que carboidrato, mas é a primeira fonte de energia. A proteína, ela vai fornecer várias outras coisas, mas ela só vai ser usada como energia para o nosso corpo se você não tiver nenhum carboidrato e nenhum lipídio, né? Então, por isso que você não está errada, porque ele pode ser usado como energia, sim, tá? Mas o nosso corpo só usa a proteína como fonte de energia no último caso. Até um exame que o médico faz e que ele observa se você está com uma doença muito grave, uma doença assim, né, mais fatal, por exemplo, igual um câncer, né, um câncer terminal, quem está com câncer, ele está usando as proteínas, né, como fonte de energia, porque o corpo dele já não está mais assimilando carboidratos nem lipídios. Então, ela pode ser usada, sim, mas assim, ele tem tantas outras funções, né, que vai ser usado sempre. Esse seria, assim, o último recurso da sua vida, usar a proteína como fonte de energia. Tem uma pessoa aqui com a mãozinha levantada, só que eu não consigo ver. É o Eduardo Vitória, né? Eu. Isso. Pode falar. Assim, o que eu lembro da senhora falar dessa pergunta, o que o carboidrato ajuda,
Oi, eu Não, a lembro proteína, a formação das proteínas agora. a proteína, desculpa, eu lembro direitinho. Ajudar nas reações químicas, ajudar na Isso. oxigenação do sangue, Sim. ajudar também na proteção do corpo, né? Deixar ele mais saudável. E também é uma reeducação alimentar. Certo. Né? Então, ó, se a gente for pensar proteína, até essas imagens que tá aí mostrando, tá mostrando a questão de músculo. A proteína, ela é quase tudo no nosso corpo. Então, todos os nossos músculos são formados por proteína. Como a Eduarda falou corretíssimo, as proteínas, elas auxiliam no metabolismo. Então, por exemplo, uma digestão. Quando eu como alguma coisa, eu vou ter proteínas aqui dentro que estão auxiliando na digestão do meu alimento. Tá? Eu tenho proteína que é transportadora de oxigênio, né? Igual a gente falou na outra aula da hemoglobina, que é uma proteína que está na hemácia, que é a célula vermelha do sangue. Essa hemoglobina, ela dá a cor vermelha para o sangue, mas a importância dela não é colorir o sangue de vermelho, não. A importância dela é que ela transporta oxigênio, né? As proteínas também formam hormônios, né? Só que aqui não é o hormônio sexual igual no lipídio. O hormônio que a proteína forma é a insulina. Então, quando a gente ouvir falar de insulina, é um hormônio proteico. Como assim hormônio proteico? É um hormônio formado à base de proteína e a função da insulina é regular a taxa de açúcar dentro do nosso sangue. É ela que pega a glicose, né, que é esse açúcar que a gente está falando, quebrado. Quando o açúcar é quebrado, na menor parte dele é a glicose. Se eu quebrar mais, vai virar átomo só. E aí essa glicose, quem leva ela para dentro da célula para ela virar energia é a proteína chamada insulina, né? Então eu tenho proteínas para contração dos músculos, né? Então, por exemplo, nas imagens que a gente está vendo aí de desenhos, até do homem aí, para contrair o músculo, para o músculo movimentar, eu preciso de proteína. Para o músculo desenvolver, igual a gente está vendo todo mundo bombadão aí, até o Bob Esponja, também é proteínas que vão estar aumentando, tá? Então, eu vou ter proteína em praticamente tudo, cabelo, unha, pele. Para minha pele, por exemplo, quando eu engordo, ou uma mulher grávida, quando a barriga vai crescer, eu tenho que ter elastina, que é uma proteína, colágeno, né, na pele, para tipo, lembra que eu falei que colágeno é como se fosse cola, né? Elastina lembra elasticidade, então para a pele crescer, tem que ter elastina. Colágeno é como se fosse cola, tipo, é ele que vai colar a sua pele, a musculatura. À medida que eu vou envelhecendo, eu vou perdendo colágeno, por isso que vai ficando flácido, né? Então, por exemplo, vocês veem um vinco aqui assim, é porque eu tô perdendo colágeno, então tá caindo. Aí, se eu olhar em vocês, nenhuma das meninas tem esse negocinho aqui, né? Que a gente chama de bigode chinês. Por quê? Tem muito colágeno, né? A pele tá cheinha de colágeno, vocês são muito jovens, né? Tem muito colágeno na pele, tá? Bom, isso, a pele bonita, né, Eduardo? Fica aí, exibida. Olha só. Então, graças a Deus, né, que vocês têm muito. Então, proteína é basicamente quase tudo no nosso corpo, tá? Então, auxilia na contração, auxilia na digestão, auxilia na liberação de energia, tá? Auxilia no transporte de oxigênio, no sistema imunológico, que a gente precisa muito nessa época de pandemia aí. Então, o nosso anticorpo, né, ele é fabricado pelos leucócitos, que são as células brancas do sangue. Esses anticorpos são proteínas que o meu corpo fabrica para me defender contra os agentes estranhos, contra os antígenos. Então, o vírus, ele é um agente estranho, um corpo estranho no meu corpo. Para me defender do vírus, eu vou produzir anticorpos, tá? Então, os anticorpos são proteínas também, tá? Bom, vamos seguindo o nosso bonde, então. Né? Então, a gente deu uma lembradinha do que nós falamos na outra aula. Então, vamos ver aqui. Então, a proteína, elas são extremamente importantes para o nosso corpo, né? Elas formam praticamente tudo. E na Travou? Por quê? A proteína... Travou aí? Oi, Rafael! Tô vendo essa carinha bonita aí, cara. Professor, o áudio travou. Travou? Mas travou aqui, quando eu comecei nesse slide aqui? Foi, agora que voltou Tá normal. bom. Mas antes, enquanto eu estava falando com aquele outro slide, tava beleza, né? Tava.
Não, beleza, então, eu vou voltar a falar aqui. Então, ó, então proteína, né? Então, as proteínas, elas são extremamente importantes para o nosso corpo, tá? E na biologia, a gente tem algumas coisas que a gente chama de dogmas, como se fosse, eu pensar aqui, que fosse uma lei, uma coisa assim, extremamente importante da biologia, seria isso daqui. Como assim? A proteína, eu só vou formar a proteína a partir do meu DNA. Então, por exemplo, vamos pensar uma proteína que, né, tanto fez eu ter, mas não é assim, né? Todo mundo quer ter, né? Eu acho que ninguém não quer ter essa. Por exemplo, melanina. Se eu não tiver, melanina é o quê? É uma proteína também que dá cor à minha pele, certo? Bom, claro, se eu não tiver melanina, igual no albino, o albino não tem melanina, eu não vou morrer por causa disso. Mas não é muito legal, né, não ter melanina. Por quê? Melanina é um pigmento que protege a minha pele contra a radiação solar. Então, quer dizer que quanto mais melanina eu tiver no meu corpo, mais protegido contra a radiação solar eu estou. Quanto menos melanina eu tiver, menos protegido eu estou. Então, meu amigo Julius aqui, eu não sei o nome desse ator, eu só reconheço ele pela série lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que eu acho que quase todo mundo conhece. Meu amigo Julius aqui, ele é riquíssimo em melanina. Ele tem mais melanina do que eu. Então, ele está mais adaptado ao ambiente. E por que que o Julius, né? Vou falando o nome dele aqui da série, que eu não sei o nome dele. Por que que o Julius tem mais melanina que eu? Né? Por que que ele é dessa cor linda, maravilhosa, e eu dessa cor marronzinho bazézinho aqui? Né? Porque eu não sou branca, eu sou um marrom bazé. Ele é um chocolatão muito, muito bonito, essa cor. Por que que eu sou assim, né, bazézinha, e ele é esse chocolatão bonitão? Por quê? Qual que é a diferença aqui, né, de nós dois? Tá onde? No meu DNA. Então, meu DNA, ele vai ter toda a minha informação genética. Tipo, ele vai me dizer que proteína eu vou produzir e o quanto de proteína eu vou produzir. Então, por exemplo, melanina é uma proteína. Então, quem é bem branquinho, né? Eu sou morena. Quem é bem branquinho, igual o Guilherme, bem branquinho, né? Ele produz melanina? Produz. O Guilherme não é albino, né? Apesar de ser loiro, ter os olhos claros, ter uma pele clara, ele não é albino. Ele é branco. Ele produz menos melanina do que eu. Eu estou produzindo mais que ele. E o Julius aqui, né? Como eu não sei o nome dele, vou chamar ele de Julius mesmo. E o Julius aqui produz mais melanina do que eu. Bom, por que que ele produz mais, o Julius? Eu vou produzir menos que o Julius, mas eu produzo mais melanina que o Guilherme. Por causa do meu material genético. Então, isso está no meu DNA. Então, o nosso DNA, ele vai fazer o seguinte. Ele tem a informação genética de tudo aquilo que seu corpo vai produzir. Então, tudo aquilo que seu corpo faz, seu corpo produz, o seu DNA tem informação. Então, por exemplo, meu cabelo é liso ou é encaracolado, é a estrutura da proteína. E quem define essa estrutura da proteína é o meu DNA, certo? Então, quando eu estico o meu cabelo, eu quebro a estrutura da minha proteína. Bom, e aí esse DNA, ele faz o quê? O DNA é como se ele fosse um livro, né? Um livro de receitas. Se eu comprar um livro de receitas e coloco o livro de receitas lá na minha cozinha, eu vou ter a receita pronta? Não, eu só vou ter a instrução de como fazer. Assim é o DNA. Então, o DNA, ele só vai ter, tipo, a receita. Ele vai ter o código te indicando como se fabrica aquela proteína. E aí, o DNA, ele é transcrito em RNA. Como assim? O DNA, ele fabrica um RNA para esse RNA fabricar a proteína. Então, é como se fosse o livro de receita, fosse o DNA, e eu, Beatriz, a cozinheira. Então, eu sou o RNA. E aí, a proteína vai ser o bolo de chocolate que eu vou fazer para vocês, porque eu acho que todo mundo gosta de bolo de chocolate. Eu amo, com muita cobertura de chocolate ainda, né, de preferência brigadeiro. Então, aqui, é como se o DNA, então, fosse o livro de receita, o RNA, quem está executando a receita, e a proteína fosse o produto final daquela receita, fosse o bolo.
Tá? Então, a proteína, eu só vou fabricar aquela proteína se eu, dependendo da receita que eu tenho. Então, é como se falasse o seguinte, né? Que a proteína, eu só tenho uma receita no meu DNA para fabricar bolo de fubá, né? Então, eu nunca vou conseguir fazer bolo de chocolate com a receita de bolo de fubá, né? Então, eu só vou produzir bolo de fubá, certo? É igual a pensar no meu material genético. Se ele diz para mim produzir pouca melanina, igual o Guilherme produz pouca melanina, ele sempre vai ser branquinho, né? Agora, se o material genético do Guilherme mandasse ele produzir muita melanina, o máximo possível, o Guilherme seria negro, tá? Então, o meu DNA é como se ele fosse a receita e ele fabrica o RNA para esse RNA produzir a proteína que eu preciso. Professora? Pode falar. E tem chance disso acontecer? Disso acontecer como assim, Guilherme? Se meu corpo produzisse muita melanina, eu ia ficar, como é que fala, negro? Isso. Mas aí, por que não tem? Tipo, você herdou dos seus pais o material genético deles. E aí, o gene que você herdou do seu pai e da sua mãe combinaram e determinou que você vai ter um tanto X de melanina. Então, por isso a pele não é escura, sua pele é bem clarinha. Então, por exemplo, eu, em relação a você, sou bem mais morena. Então, a minha combinação genética, né, faz com que eu produza mais melanina que você. E lá do Julius, né, do ator lá, que faz o papel de Julius, produz mais melanina ainda. Então, agora, o que eu posso mudar em relação a isso? Por exemplo, meu material genético sempre vai ser o mesmo. Lembra o ano passado que a gente estudou uma coisa que até é uma coisa importante para a gente revisar para a prova de segunda-feira, que é uma coisa chamada de fenótipo e genótipo? O ano passado, nós estudamos uma coisa chamada de genótipo e fenótipo. O genótipo são os genes. O professor, certo? Oi. Essa prova vai valer nota ou é só do governo mesmo? Olha, eu acredito... Lembra que a gente tem uma parte... Eu vou falar aqui o que eu acho, não é certeza. Mas lembra que tem uma parte de atividades que vale 5? Então, é participação, é frequência, atividades. Então, eu imagino, né, que você participando dessa prova, essa nota vai estar incluída ali também, né? Então, é importante a gente fazer, certo? Bom, então, só continuando, agora, então, a pessoa com a mão aberta, com a mão estendida, a mão aberta, a mão levantada, agorinha, deixa eu só concluir esse negócio aqui. Então, por exemplo, a gente falou, né, do ano passado, que até uma questão que pode até estar na prova, que é conteúdo, né, que a gente vai ver, do fenótipo e genótipo. O fenótipo é a expressão dos genes. Então, olhar para o Guilherme e ver que ele é branco é a expressão do gene dele. Né? E você olhar lá para o Julius e ver que ele é negro é a expressão do gene. Agora, o fenótipo eu posso alterar. Como assim alterar? Por exemplo, Guilherme, ele é branquinho. Né? O Guilherme, hoje eu estou falando dele, né? Só falo dele. E aí o Guilherme vai para a praia nas férias de julho. Vai ficar o mês todo em Salvador, na praia, tomando sol. Né? Amém, aí, amém. Guilherme... Eu recebo. Você recebe, né? Todo, ó, para você, Guilherme, mês todo em Salvador, nas praias lá. E aí o Guilherme vai ficar lá, ó a vida do Guilherme, ó, a aguinha de coco do lado, deitadão, né? Quando ele não tá surfando, porque ele aprendeu a surfar, um mês. E aí tomando sol, vida boa, tomando sol. Chega o Guilherme aqui, né? E aí vamos chegar em agosto, teremos aula presencial, ó, só coisa boa. Férias em Salvador para o Guilherme, em agosto, aula presencial. Chega o Guilherme, eu encosto no Guilherme lá, ele tá mais moreno que eu. Eu falei, que é isso, menino? Né? O que ele mudou? Ele mudou a aparência dele. Ele mudou o gene dele, o genótipo é o gene. Guilherme conseguiu mudar o gene dele ficando no sol? Não. Ele mudou o fenótipo. Lembra que isso é matéria do ano passado. O fenótipo é que ele conseguiu mudar. Porque o meio pode alterar a minha aparência, o meu fenótipo, mas ele não altera os meus genes, certo? Então, os nossos genes não são alterados. Tanto que, por exemplo, vai acabar o mês, ele passou as férias de julho lá, aí ele passa o mês de agosto aqui. Quando for setembro, o Guilherme está todo branco de novo. Por quê? Porque aquele pigmento, né, ele vai, a pele da gente, a gente troca ela, né, a cada mês.
Então, todo mês a gente renova as células da pele. E como o Guilherme não vai tomar mais sol, né, só nas férias que ele vai tomar, ele vai voltar a ficar branquinho de novo. Ele descasca, né, ele troca essa pele e ele volta a ficar branco. Então, eu posso mudar a minha aparência, que é o meu fenótipo. Os meus genes, eu não consigo mudar, tá? Então, por exemplo, o meu DNA, ele tem esses genes. Esses genes é que determinam as minhas características hereditárias. Então, no meu DNA, eu tenho gene que faz com que eu produza determinada quantidade de melanina. Só que o meio pode alterar, né? Aí, agora, por exemplo, se eu pensar na cor dos olhos. Então, Guilherme tem esses olhos horríveis azuis, né? Horríveis. Ninguém gosta de olho azul, muito feio. E aí o Guilherme acha o olho preto como o meu, bonito, lógico que o olho preto é muito mais bonito. E aí o Guilherme vai comprar uma lente preta para ficar igual a gente aí, que a maioria, né, tem olho preto. E aí, o que ele mudou? Mudou o gene dele? Não. Ele mudou apenas o fenótipo dele, a aparência dele. Né? Se ele tira a lente, o olho continua azul. Tá? Quem é que estava com a mãozinha levantada que eu não deixei falar? Fala agora, meu querido ou minha querida aí, porque empolguei falando, não deixei você falar. Pode falar, quem queria? Não, professora, era eu, mas a senhora já tirou minha dúvida. Tirou a dúvida, Rafael? Fala demais, não deixa você falar, né, Rafael? Ô, mulher que fala, credo. Bom, então, quando falar desse dogma aqui, significa o quê? Que as proteínas que eu vou produzir de acordo com o meu material genético. Um outro exemplo para a gente falou de melanina. Mas vamos pensar o seguinte, lactose. Lembra que a gente estudou lactose? Que a gente falou que a lactose é um açúcar do leite, foi um assunto que a gente já estudou antes. Essa lactose, ela precisa ser digerida aqui no corpo. Né? Então, bebo leite, tem lactose, que é o açúcar. Ele precisa ser digerido. Quem vai digerir a lactose? Essa comadre minha aqui chamada proteína. Então, ela vai digerir a lactose do leite, ela vai quebrar esse açúcar do leite. Bom, mas para eu fabricar a lactase, que é a proteína, que é também chamada de enzima, que quebra o açúcar do leite, eu tenho que ter no meu DNA um gene que determina, né, a produção dessa proteína. Tem pessoas que nascem com uma alteração no gene e não conseguem produzir essa substância, essa proteína, chamada lactase. E aí essa pessoa, a gente chama ela de intolerante à lactose. Se ele bebe leite, por exemplo, ou algo que tenha lactose, ele dá uma alergia, né, empola o corpo, dá diarreia, vômito, né? E é porque ele não consegue fazer a digestão, porque ele não tem enzima. O DNA dele não consegue produzir a proteína que faz essa digestão. Quem queria falar? Pode falar? Não, professor, não queria falar, não. Foi sem querer. Eu falei que ia ser muito triste. Aham. Né? E tudo quanto é a base de leite, né? Ele não consegue digerir. Né? Então, pode falar. Professora, minha antiga professora me falou que a gente pode, eu não sou intolerante à lactose agora, mas que no futuro eu posso ser. Por que isso acontece? Certo. Por quê? É o seguinte, Rafael, o nosso corpo, a gente está adaptado a ingerir leite da infância, certo? Então, por exemplo, você, Rafael, nasceu, você tem que ingerir o leite, beleza. Então, o seu corpo produz essa lactase, essa lactase, que é a enzima que quebra a lactose do leite, durante a infância, a adolescência. E aí, à medida que você vai ficando mais velho, o seu corpo vai deixando de produzir. Então, por exemplo, né? Olha, tô danada no mais velho, né? Eu já falei de ruguinha, agora outra coisa. Por exemplo, no meu caso, eu sempre bebi leite, sempre gostei de leite. Aí, no meu caso, agora, né, que eu já estou com um pouquinho mais de idade, né, alguns aninhos aí a mais, aí o que acontece? Eu consigo produzir essa lactase, mas em menor quantidade. E aí, quando eu bebo algo, por exemplo, se eu beber leite, eu sinto que demora um pouquinho mais a digestão. Por quê? Porque eu estou produzindo menos dessa enzima. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai deixando de fabricar. Só que, claro, não é igual para todo mundo, nem todo mundo é igual. Então, você pode encontrar, por exemplo, você tem um conhecido aí, um senhor de 90 anos que faz a digestão do leite tranquilamente, né? Mas a maioria das pessoas
à medida que vai envelhecendo, vai diminuindo. E tem algumas pessoas que diminuem isso mais rápido, mais cedo. E aí pode ter, por exemplo, lá já uns 20 anos e já ser intolerante à lactose. Tá? A gente pode ir perdendo, mas isso não é igual para todo mundo. Cada pessoa funciona de um jeito. Tá? Ó, então aqui, para fabricar a minha proteína, eu dependo do meu DNA, certo? E dependendo da proteína, eu vou deixando de fabricá-la com o tempo. Bom, então, o que é uma proteína mesmo? Proteína, a gente falou lá na outra aula que elas são macromoléculas. O que é macromoléculas? Moléculas grandes. E essas macromoléculas, elas são formadas pela reunião de várias outras moléculas menores. As moléculas menores que se juntam para formar as proteínas são chamadas de aminoácidos. Então, proteínas são moléculas grandes, são macromoléculas, formadas pela reunião, pela junção de várias moléculas menores. As moléculas menores que se juntam para formar as proteínas são chamadas de aminoácidos. Existem cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos, tá? E aí esses aminoácidos se juntam, se combinam para formar os diferentes tipos de proteínas que a gente tem. Então, a gente tem 20 aminoácidos, mas a combinação deles vai ser inúmeras para formar várias proteínas, tá? Alguns desses aminoácidos, a gente chama eles de aminoácidos naturais. O que é um aminoácido natural? É aquele aminoácido que o nosso corpo consegue fabricar, consegue produzir, tá? E quer dizer que esse aminoácido, então, eu não preciso preocupar com ele na alimentação, porque o meu corpo fabrica e eu vou usar ele, né, para fabricar minhas proteínas. Mas também existem os aminoácidos que são chamados de essenciais. Pode falar. Lindo do meu coração. Posso falar um negocinho para a senhora? Sim, Matheus. Professora, eu gostaria tanto que a senhora acabasse a aula 11h20. Mas a minha aula acabou 11h25, meu amor. Não, aí você está querendo acabar. Mas ó, hoje é sexta. Matheus, ó. Segunda-feira eu não vou te ver. Eu tenho que ficar com você mais um pouquinho. Eu acho que eu tive que ficar... 11h21, professora. 11h22, professora. Ó, a gente gasta 3 minutos para fazer aqui. Beleza. Tá? Deixa eu ir continuar aqui. 11h30 eu posso acabar, mas menos que 11h25, do jeito nenhum. Não dou conta de calor desse primeiro ano que eu amo, não. Ora. Então, olha só. Então, vamos voltar aqui, ó, Matheus. Quando eu falo com você, eu fico louca. Perdi até a noção do espaço e do tempo, onde eu estava. Já lembrei agora. Então, ó, quando a gente fala de aminoácidos, então tem são 20 aminoácidos. Desses aminoácidos, eu tenho aminoácidos que são naturais, que são aqueles que o meu corpo produz, e tem os aminoácidos que são essenciais, aqueles que meu corpo não produz e eu tenho que buscar na alimentação, tá? Bom, então, aminoácido natural, meu corpo fabrica. Essencial é aquele que meu corpo não produz e eu tenho que buscar, né, nos alimentos. Outra coisa que a gente vai lembrar aqui é das funções da proteína, que a gente já falou, mas vamos lembrar aqui de novo. Então, construção muscular. Então, os nossos músculos são formados por proteína. Tem um tanquinho aqui, hein? Bom, a outra coisa, as proteínas, né? Gostou, né, Eduarda? As proteínas, elas promovem a saciedade. O que é isso, saciedade? Ela me dá a sensação de cheio, né? Então, quando eu como um alimento que é rico em proteína, parece que a gente fica cheio por mais tempo, tá? Então, ela dá essa sensação de saciedade também. As proteínas, elas regulam a taxa de açúcar no nosso sangue, né? Então, mantém o nível de açúcar no nosso sangue, tá? E aqui a questão das proteínas e aminoácidos. O que são aminoácidos mesmo? Ana Clara, lá do primeiro B, o que é um aminoácido que eu não sei mais o que é? Acabei de falar dele e já esqueci, porque eu conversei com o Matheus e fiquei meio doida. Ana Clara, fala... sei! O que é aminoácido? Fala aí, Ana Clara, o que é aminoácido? Matheus tá louco para falar aí, ó, só para me deixar doida de novo. Fala aí, Ana Clara. Ana Clara.
Ah, não. Peraí. Ana Clara, fala para mim, Deve estar Matheus. almoçando, professor. Deixa nós não, almoçar Ana Clara, também. tá aqui, passou que saiu aqui, ó. Matheus Alves aí, fala para mim. O que é o aminoácido? Eu acabei de falar ele. O que é isso? O que é aminoácido? Peraí, professora. Não tô escutando, não, professora. Você não tá me escutando? Como assim? Ó, Meu áudio do telefone aqui tá... Ou do computador tá baixo. Aí, agora eu escutei. A senhora quer que fale o quê? O que é aminoácido? Vamos lá. Os aminoácidos, deixa eu lembrar aqui, eles são substâncias orgânicas. Sim, o que mais? Substâncias Eles orgânicas que iniciam professora. Pera. Deixa eu falar, professora, eu sei. Carboxila. O que é isso, O bom é que o carboxila? Matheus tá lendo, eu tô lendo igualzinho aqui no Google. Vai, então, ô Eduardo. Adriana, cala a boca, mano. São aminoácidos compostos por hidrogênio, oxigênio, niogênio. Se eu não me engano, é uma coisa assim. Mas assim, ó, a gente falou agora, aminoácido forma o quê? Ai, professora. Acabei de falar. Agora deixa eu lembrar. Vou ter que dar pontinho para quem acertar. Vai lá, Júlia. Olha, professora, aminoácidos são substâncias. E elas formam o quê, Adriano? Elas formam o nosso corpo humano, as nossas Proteína. células. Substância que é o aminoácido. Foi eu que ensinei, hein? Proteínas. Proteína. Quem falou aí? Adriano. Não, Não, Mentira, fui eu, Matheus. Travou. Foi o Rafael, não? Parece que era a voz do Rafael. Bernardo. Fui eu, Bernardo. Bernardo, foi o Bernardo. A voz é parecida do Bernardo mesmo. O professor Gente, vai deixa eu falar falar uma coisa. Bernardo. Aminoácidos Tá Tá acabando. arrasando aqui, são ó. Mais substâncias do que tem Bernardo. nas células do nosso Obrigado, corpo. Acabou. Não, acabou nada. Então, ó. Acabou sim, professora. Acabou. Tem 24 ainda. Todo mundo é contagem regressiva. 10. Mas tem a frequência. Matheus, eu vou ficar mais sossegar. Olha só. Então, aminoácidos, eles são as moléculas menores que formam as proteínas, tá? Meninos, uma coisinha para não esquecer aqui. Na segunda-feira, nós não tivemos aula, né? Porque a gente estava fazendo conselho de classe, lembra? E aí eu passei atividade. Professora, professora, pode falar. o subtenente Lopes. Sim, Quem é a Adriana? Quem é o Adrian? Isso. O Adrian tá aqui na aula, quer ver? Adrian, liga a sua câmera aí, por favor, Adrian. Tá ligada? Tá ligada? Não tô conseguindo ver. O senhor tá conseguindo ver ele aí? Cara, baixa a câmera um pouquinho. Beleza. Não, beleza. Pode continuar, professora. Certo, então tá bom. Então, olha só. Então, não esquecer da atividade, certo? Então, a atividade, enviar para o portfólio, tá? Bom, meninos, olha só. Só para a gente não esquecer, então, os aminoácidos são as partes menores que formam a proteína. Só uma comparação para ficar melhor na nossa cabeça. Vamos comparar uma proteína sendo a parede, certo? Então, a minha parede da minha casa é a proteína. A parede da sua casa é formada de quê, gente? De que é formada a parede? Cimento e tijolo. Cimento e tijolo, beleza. Então, olha só. Os tijolos seriam os aminoácidos. Então, a minha parede é formada por vários tijolos. Eu não sei nem quantos, né? Então, é como se eu pensasse que a proteína fosse a minha parede. Isso é uma analogia, uma comparação. Então, ela é grandona. E ela é formada por partes menores, que são, no caso, os tijolos. Os aminoácidos. E aí é como se os aminoácidos fossem os tijolos. Só que pensa, para um tijolo ligar ao outro, tem a massa de cimento. Aqui, para o aminoácido se ligar a outro, existe como se fosse, não uma massa, né? Mas uma ligação química, chamada ligação peptídica, tá? Aí essa parte, ligação peptídica, a gente vai vê-la na próxima aula, que agora o nosso tempo está esgotado. Meninos, bom final de semana para vocês. Não esqueçam de fazer a atividade, tá? Foi um prazer ter aula com vocês hoje, tá? Igualmente, professora, foi um prazer ter a senhora como professora. Professor, e a frequência? A frequência... A senhora foi a única. Eu vou jogar ela fora. Pode ser no chat aqui, não é? No chat que é melhor, pode ser? Melhor. Mas põe o nome professora, vai ter palavra-chave?
Não, não tem Não. palavra-chave. Peraí, eu coloquei um trem no chat aqui, mas deu errado, tá? Não é ela, não. É porque agora não tem de eu tirar. Eu vou colocar ela agora aqui. Deixa eu só pegar ela aqui, o link dela, e vou colocar no chat agora. José É Vitor porque eu hoje tinha. tá, ó, eu tava- ele falou aqui, ó, acabou a aula. Ei, José Vitor, nem ligou, não ligue, tá aqui pra professora, né? Coisa Não, feia. esse menino tá gostoso, não tá? É, Não, eu vou não, ter que dar seria aula a particular fome. para ele. Cada aula. Professora, vai ter palavras. Meninos, olha só, eu acho que. Deixa eu até conferir aqui se tem palavra-chave. Se tiver palavra-chave, proteína, palavra-chave, tá? Espera só Professora, Aonde tá a colocar chamada? Hã? Se tiver Aonde tá a palavra-chave na chamada, é proteína, palavra-chave, tá bom? Mas aonde tá a chamada? Eu não tô achando. Eu vou colocar agora, porque agora que ele abriu aqui para mim, vou colocar agora para vocês. Ah, tá. Ô, quem foi que me entregou aí pra professora? Ah, não, hein? Professora, a Ana Tão Carla, inteligente. ela falou que a internet dela estava caindo desde mais cedo, aí quando ela foi responder para a senhora, a internet dela caiu de novo. Não. Professora, Pode falar. tem como a senhora me explicar de novo aí sobre a atividade? Eu não entendi muito bem, não. Sim. Vou colocar a palavra-chave aqui já vem. Peraí. Hoje Meu tem Deus. tarefa sua, professora? Tem uma tarefa que eu passei segunda-feira. De novo, foi um negócio errado aí para vocês, tá? Não é ainda um trem aqui. Eu não sei, eu tinha. Deixa eu compartilhar aqui de. Peraí. Ai, ai, ai. Tá Professora, por que difícil. você não faz assim, ó? Todo mundo coloca O nome um no nome chat. no chat, ué. É mais fácil. Não, mas já Aí vai, você agora põe vai dar certo. palavras, Se Deus quiser, é possível. proteína. Ó, agora vai. Peraí. Vamos ver aqui se vai dar certo. Professora, eu não Agora tenho sim. chat. Este baixo aí, debaixo da bactéria aí, é o link da chamada. Então, não esquecer, Professora, não palavra-chave, tem chat. se tiver aí, proteína, tá? E tem. Fala, quem Não tem chat. dúvida tarefa. A Professora, tarefa vai ser o seguinte, A professora tá mandando fazer login. olha só, a tarefa, Prestou, não. ela foi enviada segunda-feira, então ela tá lá postada no GR8, na data de segunda-feira, né? Se não me engano, segunda-feira, eu acho que foi dia 12, não foi? E aí a tarefa, você vai respondê-la e vai enviar para mim no portfólio de biologia, tá? Certo? Então a tarefa já está lá desde segunda, porque segunda nós não tivemos aula, mas era atividade para fazer. Então eu postei a atividade lá, certo? Ah, tá. Eu já fiz. Professora, quem não tem chat faz o quê? Ô, professora, a Manda chamada um tá oi para pedindo mim, fazer que eu te login. manda um oi para mim no WhatsApp agora, que eu te mando aqui Ô, no WhatsApp. professora, a chamada não tô conseguindo responder a chamada. Deixa eu ver o que Tá tem. pedindo fazer login na Tá Microsoft. pedindo meu login, Olha assim, aí eu coloco professora, meu nós login. manda o nome aqui no chat, aí a senhora olha. A professora pede meu login. Eu coloco meu login e fala que tá errado, sendo que tá certinho. Espera aí que eu vou olhar aqui, ver o que tem de errado aqui. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver as configurações dela aqui, ver se tem alguma coisa de errado. Salve, tropinha. Professora, eu pus meu nome aí no chat, eu vou sair, tá bom? Espera aí, só um pouquinho. Abraço. Não, mas... Por que você não conseguiu responder? Tá mandando fazer login, aí coloca o login e aí não tá dando certo. Fala que tá dando o login tá errado. Não, então pode colocar o nome de vocês no chat aí, que aí depois eu olho. Tchau, já coloquei, professora. Coloca Ó, o nome aí. beijo. Bom final de semana pra senhora. Para vocês também. Tchau. Com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, irmão do Matheus. É nóis. Só meu nome é Davi, rapaz. Tchau, Davi. Tchau, professor. Tchau. Tudo de bom. pronto, professora, coloquei lá. Tchau.
professora, meu chat tá dando problema. Você não tá conseguindo escrever, colocar um nome, não? Não. Ai, peraí. Qual que é o seu nome aí? Que eu anoto aqui. Qual sala? Eduardo Vitória Nascimento de Santos. Primeiro C. Primeiro C? Não, beleza, Eduardo, eu anoto aqui, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, professora. Até mais. Até mais. Ai, agora cadê o trem que eu sair? Jesus, amado. Não, viu? Mas deu certo aqui, Eduardo. Apareceu no chat. Apareceu? Apareceu seu nome, você colocou até a palavra-chave. Ah, professora, porque quando vai chegando no final de tudo, parece que isso aqui quer travar. Ai, é tanta coisa, né? Tanta coisa na cabeça. Parece. Ai. Aí, agora eu vou. Tchau, professora. Tchau, tchau. Com Deus. Com Deus também. Não é possível uma coisa dessa, Brasil. Vai fazer isso com a minha cara. Eu faço com a de vocês também. Professora, o que a senhora acha do vídeo lá que eu te mandei? Ah, nossa, muito doido, né? Quase morri de rir. Eu não tinha visto que tinha aquele outro. Eu só vi o primeiro. O outro eu não tinha visto, não. Muito doida. E demais dele. Eduardo. Não sabia mesmo. Foi muito engraçado aquilo lá.